Humanização. Estamos vivendo no mundo situações muito complicadas. Guerras, violência entre as pessoas, brigas, situações extremamente complicadas. Digamos que nós vivemos em um mundo que precisa de humanização. Nós compomos uma sociedade onde precisamos compreender, nos tolerarmos uns aos outros. Precisamos ter paz, consciência, exercermos nossas profissões com dignidade, fazendo dela um instrumento de transformação social. Eu vou hoje começar o programa. Humanização é um conjunto de ações e valores éticos que visam qualificar as relações entre as pessoas, promovendo o respeito, a individualidade, a autonomia e o protagonismo de todos os envolvidos. Eu falo de profissionais também, tá? E para debater esse assunto hoje, o meu convidado, que eu costumo olhar, eu costumo pesquisar, e eu preciso sentir algo para que eu possa me comunicar com a pessoa que eu quero entrevistar. Achei o perfil e andava acompanhando ele nas redes sociais, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, e mais adiante, porque meus convidados são pelos perfis e pelas pautas que eu procuro, né? Então, me interessou esse debate. A advocacia humanizada. Hoje, o meu convidado, vou falar um pouquinho dele. Ele é advogado, fundador do escritório Andrade e Rocha Advocacia e consultoria, assessoria às ONGs, especialista em direito previdenciário dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, acontece. Assessoria ao Sindicato dos Trabalhadores. Nossa, eu achei demais. Mas antes, eu vou tornar, a fazer outra vez minha autodescrição, Sou um homem branco, careca, uso óculos, estou numa mesa, com 2 microfones, um para mim e um para o meu convidado, que é ele, Pablo Andrade. Pablo Andrade, primeiro eu quero dizer que é um prazer, fico muito, mas muito feliz por você ter aceito o meu convite, porque aqui é um espaço de socialização, de instrumentação política, é um canal que visa conscientizar a sociedade. Então, meus convidados eu digo que são tops, sempre tem uma contribuição com a sociedade, e sempre digo que eu não quero quantidade, eu quero qualidade de debate, porque a gente consegue plantar uma sementinha em você. Com você, Pablo, sua autodescrição e faça a sua primeira mensagem. Olá, Marcelo, que apresentação maravilhosa. Sério? É você que me inspira. Eu quero primeiro lhe agradecer mais uma vez pelo convite, que tá aqui. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande sentar com você e conversar sobre direitos humanos. Você que é um profissional que eu já acompanho há alguns anos e vejo de perto a sua luta, e que é uma luta que me inspira a seguir lutando também, porque como nós conversarmos, como a gente conversava antes de iniciar a gravação, quem trabalha com direitos humanos sabe os prazeres, mas sabe também as dores que são, enfrentar essas batalhas. Então ter esse momento aqui de descontração, de uma conversa leve com uma pessoa como você, vai ser muito engrandecedor para mim, e espero que para sua audiência também. E mesmo que não tenha audiência, alguém veio e vai crescer com você, vai crescer. Mas faz a sua autodescrição. Eu sou como é que você se vê? Branco? Eu sou um homem negro, de 1,85 m, cabelo preto, estou vestindo terno cinza
Estou de frente para Marcelo. De cara ele teve coragem, viu? Ele foi corajoso. E é isso. Vamos lá, Pablo. Obrigado pelos elogios, obrigado assim mesmo. O prazer é todo meu, porque assim, comunicação é vida e eu não consigo viver sem me comunicar, né? Aqui entrou, em de cara começa, essa pergunta é clássica. Todo mundo que passa por aqui eu pergunto. Nesse momento, de cara com Marcelo, quem é Pablo Andrade? Pablo Andrade é um sergipano de 35 anos. Filho de um capelense com uma baiana de Salvador, com fortes raízes no interior do estado. Os meus avós são todos de Capela, e eu passei boa parte da minha infância com essa vivência no meio rural, sempre aos finais de semana e nas férias escolares estava no terreno dos meus avós, muito próximo desse ambiente campesino, dessa realidade rural. Mas também sempre mesclando com a vivência na capital, e sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas, pelos seres humanos, e muito inquieto sobre as questões que me atravessam, sobretudo em relação aos direitos humanos. Muito inquieto, nada passa por mim despercebido, tudo me toca em algum lugar, e acho que muito por conta disso eu coloquei a minha profissão como missão, como sacerdócio. Esse é o Paulo. Arrasou. Então eu acho que essa pergunta ela é justamente para que o telespectador veja e conheça melhor o nosso convidado. Mas agora vamos à segunda pergunta e aí depois a gente vai deslanchar. O tema que ele trouxe aqui hoje eu trabalhei na assistência há muitos anos, eu trabalhei na educação como professor, eu também defendo uma assistência social humanizada, uma educação humanizada, mas eu queria compreender mais a advocacia humanizada. O que é uma advocacia humanizada? Marcelo, a advocacia humanizada, para mim, ela começa, antes de tudo, com um processo de auto-humanização. Como você mesmo falou, você defende a humanização em outras esferas de trabalho, mas seja qual for o ambiente de trabalho, eu acredito que para entregar um serviço humanizado, aquele prestador de serviço ele precisa, antes de tudo, se humanizar. E quando eu falo em se humanizar, eu falo dentro de uma perspectiva de que a gente vive dentro de um sistema muito competitivo, né? De egos, de acumulação de bens, de valores materiais. E eu acredito que essas competições que o sistema capitalista nos impõe, ela nos desumaniza e acaba nos tornando reféns dentro desse sistema e prejudicando na prestação do nosso serviço, sem compreender que a nossa profissão, seja ela qual for, ela tem sempre uma função pública, né? Tem sempre uma carga de entrega para quem está recebendo aquele serviço. E aí, a partir do momento que você compreende a necessidade de se humanizar, e se humanizar, sobretudo, se enxergando no outro, aí acho que o primeiro passo é dado, e a partir desse momento você consegue ter uma comunicação horizontal com qualquer pessoa que lhe procure, né? Conclua. Então você consegue ter uma comunicação horizontal com qualquer pessoa que procure o seu serviço. Aquela depoimento de uma senhora trabalhadora rural no seu Instagram me chamou a atenção. É nesse contexto que você fala que você consegue ter. Ela, se esse cara, se ele aqui, ele foi que me ajudou. Bacana, sem ele eu não conseguiria viver. É nesse contexto que você coloca a comunicação de horizontal. Sim. Ali eu posso dizer que é o ponto alto da minha satisfação profissional, onde o cliente ele faz um reconhecimento público. Eu vi vários, inclusive. Sim. Tá vendo que eu lhe pesquisei? E aí, particularmente, é um ponto alto da minha atuação profissional, mas eu acredito que, na realidade, esse processo de humanização e de comunicação horizontal, ela se dá, na verdade, a partir do primeiro contato, né?
Na primeira consulta, seja no escritório, ou no sindicato, ou na ONG, ou na casa da pessoa mesmo, porque às vezes é preciso ter também essa sensibilidade de ir até o local, porque a pessoa tem dificuldades de locomoção. Esse primeiro contato, é importante que você tenha capacidade de ouvir com atenção e de se fazer ser ouvido, né? Por que se fazer ser ouvido? Porque, sobretudo na minha profissão como advogado, existem muitos termos técnicos que a grande maioria das pessoas não compreendem. Então é importante que, a partir do processo inicial de escuta, que você entende qual é o caso, quais são as necessidades daquela pessoa, você não basta dizer que vai resolver, né? Eu acho que uma das grandes falhas da maioria dos advogados é pegar os documentos e dizer, deixe comigo que eu resolvo. E tchau. E tchau. E aí a pessoa fica só ali naquela expectativa, mas sem nem compreender direito o seu direito, né? Então eu faço sempre questão de ouvir com muita atenção e depois falar de uma forma que seja compreensível às pessoas que não têm o conhecimento jurídico. Por isso que você escolheu naturalmente o público de trabalhadores rurais, ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Uma coisa levou a outra, como foi? Porque eu percebi que seu perfil tem muitos trabalhadores rurais. E percebi também, e aí eu acho que você traz um pouco da sua família para sua formação, porque você tem fotos da sua família, visitando a avó, meu filho, passou por mim, visitando sua família, os seus avós, né? Como é? Me conta aí, você foi... Eu digo sempre, Marcelo, que o meu trabalho com os trabalhadores rurais, ele é um trabalho que começou em 2019, mais especificamente. Você foi para Aquidabã? Eu fui para Aquidabã em 2020, mas eu comecei a trabalhar com esse público, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aquidabã, em 2019. E eu sempre digo que o que eu sinto desse trabalho é um voltar para casa. A gente começou aqui, eu me apresentei e falei um pouco da minha infância no meio rural, né? Sim, aí você entendeu. Então a vida ela me deu esse presente de poder voltar para casa, mas não atuei, não é uma atuação que vem desde o início. Porém, a minha atuação com foco em direitos humanos e em uma advocacia humanizada, ela se dá desde o princípio, ainda na vida acadêmica, né? Na vida acadêmica eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão chamado Projeto Reformatório, onde os participantes foram alocados no Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, e nós atuávamos prestando assistência jurídica aos presos do estado de Sergipe em cumprimento de pena e aos seus familiares. Eu acho que esse primeiro contato com esse público, né, de presos, de familiares de presos, foi o meu primeiro desafio de encontrar uma realidade cruel e que é pouco acessível, né? Porque a gente vê muito na mídia, a mídia gosta desse conteúdo policialesco, mas conta a versão do policial, né? Do policial e da vítima. Mas a gente nunca escuta a versão do acusado, do preso. E quando eu comecei a atuar junto à Defensoria Pública nas unidades prisionais, e eram visitas constantes... Entendi, que era com o Dr. Sérgio também. Com o Dr. Sérgio, com o Dr. Antônio, Dr. Daniel... eu tive grandes mestres mesmo, assim, que são pessoas muito também ligadas às questões de direitos humanos. E aí esse meu estágio me despertou para a grande mazela da sociedade, que são os presídios, né? Eu acho que o presídio, ele da forma como se encontra no Brasil, ele é um grande depósito de gente que no papel, na lei de execução penal, ele diz ter uma finalidade ressocializadora, mas e que, em bem verdade, naquelas condições é muito pouco provável que essa ressocialização venha a acontecer a contento. Ô Pablo, então naquela época que você fazia a Fundação Renascer, ainda não tinha encontrado o caminho dos trabalhadores rurais? Ainda não. Foi uma consequência do estágio também, aquilo também contribuiu?
Justamente, quando eu disputei o processo seletivo da Fundação Renascer, o que contou na minha pontuação foi justamente a minha participação junto à Defensoria Pública no projeto de extensão. E aí eu consegui ficar muito bem posicionado e fui convidado, fui convocado dentro das vagas a atuar junto à Fundação Renascer, alocado no Senan, que era a unidade, era a unidade de internação dos menores infratores. E lá eu pude ter uma nova experiência, né? Que é uma experiência um pouco mais gritante do que a do presídio, porque agora a gente lida com adolescentes. E aí é uma realidade ainda mais cruel, e é onde você se depara ainda mais com as mazelas da desigualdade social, né? Você ficou os 2 anos lá? Fiquei os 2 anos e integrado diretamente à equipe técnica, né? A equipe técnica composta por assistente social, pedagogo e psicólogo. E os educadores. E os educadores sociais. E eu estava lá como advogado, integrando essa equipe técnica. E foi para mim também um divisor de águas, por poder ter tido esse intercâmbio de profissionais, né? E prestávamos um serviço muito relevante. Então foi um caldeirão de coisas que culminou, digamos que foi... Estamos fazendo uma feijoada. Então tudo foi se entrando e aí você acabou em Aquidabã. Isso. E oficialmente, se eu perguntasse assim, Pablo, qual foi o exato ano que essas especializações começou? O exato ano, que eu digo, não, agora eu só quero isso. Olhe, quando eu comecei o meu trabalho já em Aquidabã. Já em Aquidabã, em 2020, e comecei a me debruçar sobre as dificuldades dos trabalhadores rurais para acessar os benefícios previdenciários, eu percebi que havia um público muito carente de informação, principalmente de informação, e de profissionais que se dispusessem a pegar na mão e caminhar lado a lado. Isso. Você arrasou. Caminhar lado a lado, porque é um trabalho muito de formiguinha, né? A gente atua principalmente com requerimentos de benefícios previdenciários, salário maternidade, pensão por morte, auxílio. Eles não sabem nada, né? Eles basicamente... Você se torna uma pessoa Deus, uma referência. Eles basicamente só sabem a idade que precisa alcançar para se aposentar, mas não entendem a complexidade do requerimento em si, que não é só completar a idade, precisa comprovar algumas coisas. Sim. E para se comprovar precisa ter documentos. E a grande maioria desses trabalhadores não tem essa documentação. Primeiro porque, por incrível que pareça, Marcelo, embora sejam trabalhadores rurais de tradição, ou seja, que herdaram essa profissão, né, eles não optaram em ser trabalhadores rurais, eles nasceram trabalhadores rurais. Isso já vem da ancestralidade deles. E embora sobrevivam do trabalho da terra, por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas não possuem terra. Gente. Exercem a atividade com terra cedida dos grandes latifundiários. Ou seja, eles não têm nada. Não têm nada. Eles solicitam a um grande proprietário de terra que ceda um pedaço daquela terra para eles fazerem a sua roça para subsistência, e em troca eles cuidam do resto do terreno. Planta capim, tira a mata, ajeita a cerca, ou seja, sem medo de errar, eu diria que é quase que uma exploração, né, um trabalho de mão de obra análogo à escravidão. É isso que eu ia perguntar. Eu acho isso que eu ia, na verdade, antes de você falar essa parte, eu ia entrar nisso. Eu acho que nós vivemos ainda um Brasil escravocrata. Com certeza, com certeza. E quando a gente se depara, Marcelo, que... Eu vi que no seu Instagram elas conversam muito com você. É como se existe uma... É como, por exemplo, tem as pessoas trans, tem como uma referência, então eu sou, às vezes, vacionado assim por questões que tão simples de tirar um documento, né? E aí eu acho que é basicamente isso, né? Você passa por isso, né? Muito, muito. A gente acaba... Talvez sua sensibilidade ela venha disso também, né? De ter vivido.
também situações de direitos humanos e violações. Olha, Marcelo, eu tenho uma recordação da minha infância que me chocou bastante no ambiente onde era o terreno dos meus avós, que era o povoado também de origem do meu avô materno. Meu avô nasceu naquele povoado, o povoado Fazendinha de Siriri. E eu me recordo de uma família que era muito pobre, muito pobre, vivia em situações paupérrimas, casa de taipa, aquele banheiro que era só um buraco na terra. Era uma família grande, muitos filhos, e uma das filhas desse casal engravidou. E eu me lembro que eu era uma criança, mas eu fiquei muito aflito com aquela situação de vir mais um ser dentro daquela família. E aí isso por si só já envolve várias outras questões, né? A falta de acesso à educação sexual, a preservativos, né? A deficiência da saúde pública por si só, e da própria educação. E eu me lembro que eu fiquei muito preocupado com a chegada daquela criança naquela família, naquelas condições. Marcelo, meu avô ainda era vivo, meu avô faleceu, eu tinha 12 anos, eu acredito que eu tinha uns 9, 10 anos, por aí. E o que me chocou mais ainda, pouco tempo depois do nascimento dessa criança, ela faleceu, a criança, por desnutrição. Isso me marcou. Com certeza, marca. Tem coisa isso me marcou, e um outro fato que me marca também até hoje era o fato de que toda vez que nós íamos para o terreno, meu avô distribuía pães no caminho. Meu avô vem daquela localidade, de uma família muito pobre, mas conseguiu se estabilizar, não virou um homem rico, mas equilibrado. E aí toda vez que ele ia para o terreno, ele distribuía pães na comunidade. Eu e o meu primo, em cima da carroceria, fazia o papel da distribuição dos sacos de pães. Que legal. E sempre me deixava muito aflito que quem corria para pegar os pães eram as crianças. E aí eu era uma criança também. E eu ficava pensando como seria a minha vida se eu precisasse correr atrás de um pão que está sendo distribuído. Né? Então eu realmente, ao longo da minha vida, eu vivi situações que me atravessaram, e que quando eu cheguei na fase adulta, e mais especificamente na vida profissional, eu entendi que eu tinha a obrigação de devolver à sociedade a oportunidade que eu tive de estudar. E eu digo oportunidade porque foi a duras penas. Os meus pais, eles me oportunizaram uma educação privada de boa qualidade, mas eu sei o quanto eles penaram para poder pagar. Eu estava dizendo isso também um dia desses, que eu tive alguns privilégios por ser um homem gay branco, né, assim, que eu sei que as condições não foram tão ruins, mas que me oportunizou. E eu acho que você tem uma característica que eu acho que você carrega para dentro da sua profissão o que você viveu. Isso é por isso que eu digo que a comunicação é sensibilidade. Eu não consigo, por exemplo, travar um programa de debate onde eu não consiga sentir algo que marque, que me deixe à vontade de colocar. Eu acho que essa sua trajetória, ela traz um pouco do que você realmente eu senti em seu perfil. Isso é que é legal. Mas vamos adiante aqui, porque também aqui no seu currículo também eu vi que você tem assessoria com o terceiro setor. Eu faço parte de uma instituição do terceiro e sei o quanto é difícil. Meu Deus, o quanto, ainda por cima, numa ONG LGBT desse Paraná. Depois eu não quero entrar nisso agora, não. Eu vi que você prestou serviço aos trabalhadores, às ONGs. Quem são essas ONGs? Como foi que você chegou até elas? Achei muito bacana, porque assim, terceiro setor é uma coisa complicada. E eu vim do terceiro setor, eu passei 8 anos na gestão e sei que é duro, é uma vida dura. Mas diga aí, Pablo, vamos lá, do cara com o Marcelo aqui, o papo tá
O papo tá, olha. Sabe você que o papo tava massa? Vamos lá, Paulo. Veja, Marcelo. Toma alguinha. Como você mesmo disse, é uma vida muito dura do terceiro setor. É sempre. Quem são essas É sempre capengando financeiramente, mas sempre um espírito muito elevado no sentido de prestar serviços de extrema qualidade. Olha, só interromper. Eu era o técnico da pasta LGBT da prefeitura. Eu saí. Eu disse, eu vou dar um tempo. Não consegui, ninguém entrou. Eu tô atendendo pela ONG do mesmo jeito. Meu irmão, tá osso, viu? Tá osso porque não é fácil. Mas diga, Pablo. O terceiro setor é justamente isso, é para abnegados. A minha entrada no terceiro setor, ela se deu não necessariamente como advogado, mas como um voluntário mesmo. E aí é lá em Aquidabã mesmo, na Associação Comunitária de Comunicação e Cultura. Ai, que legal. Que essa aqui é que? A Associação Mantenedora da Rádio Comunitária e de alguns outros projetos, como um projeto agora de cursinho popular e o Mídia Jovem que recebe jovens da comunidade para que tenha educação midiática, profissionalização. É um projeto. É um projeto social. Da Associação Comunitária. Que exatamente. É aquela rádio que você deu entrevista? Que tá isso, exatamente. Eu segui o Caba. Fui lá para ele e já sabia. Me conta a história dessa rádio comunitária. Então, eu comecei... Foi você que fez o projeto, foi? Não. Essa associação, ela existe desde 1997. Nossa! O fundador é o meu sogro. É o pai da minha esposa. O pai da minha esposa. Que é um abnegado também. É um abnegado, É um abnegado também da luta dos direitos humanos, da luta do direito à cidade. Que legal, ele tem uma rádio comunitária. Isso, exatamente. Massa. A rádio comunitária, ela abriu em 2009. Mas a associação, ela existe desde 97. Ele participou de um projeto social, de um edital e fez a rádio. Logo quando foi lançada a lei das rádios comunitárias é de 98. Que e aí a associação, ela já foi projetada pensando em disputar uma concessão e todo o trâmite de avaliação documental durou mais de 10 anos até a concessão. Não, você está falando sério. Eu não é um abnegado. Ele passou 10 anos. 10 anos. Respondendo carta do Ministério. Uma década respondendo carta do Ministério das Comunicações. E até que conseguiu. Gente, eu não sabia disso não. 10 anos. E assim, a rádio comunitária em Aquidabã, ela tem uma função social primordial, porque é a comunicação da cidade. É onde as pessoas têm acesso a um microfone para reclamar. Sim, o rádio é uma das pessoas que sempre foi uma comunicação, um veículo de comunicação muito importante, popular, e muita gente ainda escuta. Com certeza. A rádio não acaba nunca. Agora é importante fazer a observação de que a rádio comunitária, ela é essencialmente popular, né? A rádio comercial, para você acessar o microfone, provavelmente tem que pagar. Né? Isso, com certeza. A não ser que você seja um convidado especial. Mas a rádio comunitária, ela está de microfone aberto para toda a comunidade. Tipo assim, eu tô com um problema em minha comunidade, aí eu vou lá na rádio comunitária e peço espaço. Sim, o meu sogro apresenta um programa matinal que não é necessariamente jornalístico, mas que traz informações também, mas é sobretudo para discutir os problemas da cidade, a agenda comunitária. Nossa, e aí a bacana. população Então, participa. Escutam, né? Sim. Tem gente que é fiel, vou fazer um programa no radinho. Sim. Escuta mesmo. Essa ONG também que você dá assessoria específica. Justamente, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, ela é a mantenedora da Aquidabã FM. E aí quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, eu comecei a participar da associação como voluntário, ajudando no básico mesmo. Vai ter um evento, chega, arruma as cadeiras, pega uma toalha, amarra uma corda ali,
era isso, pau pra toda obra. E a sede na casa é do lado? Não, ela tem uma sede própria, é muito Nossa, bonitinha. Você ainda vai lá. Espero o convite. Você ainda Quem vai sabe lá. faça um trabalho Com fé em Deus. Vou visitar a rádio comunitária, já sabe. Se vir agora o próximo projeto, vai ser rádio comunitária, projeto de extensão. Porque eu estou no projeto de extensão, esse que estou no projeto de extensão 8. Aí eu estou fazendo podcast a projeto de extensão. Quem sabe o outro vai ser esse. Pois Sim, então, aí Marcelo, você entrou, aí ficou eu lá. comecei a participar como voluntário, até que a minha esposa, ela se tornou presidente da associação. E aí eu fui dar um suporte jurídico a ela. Sim. Né? Fui dar um suporte jurídico para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma, sem ter nenhum risco. E esse suporte jurídico administrativo acabou também se estendendo dentro dos outros projetos, tanto da Rádio Comunitária, do Mídia Jovem. Que é essa jovem que é do Mídia Jovem. Justamente, a gente está aqui com a Ruth. Ruth tá aqui dando suporte. Ruth, obrigado. Ruth é uma multiartista que faz parte lá do Mídia Jovem, uma mulher negra da comunidade Cruz Grande, né? Gente, da comunidade Cruz Grande lá em Aquidauana. É por isso que eu disse, quando eu boto ele no convidado, coisa boa vem por aí. Olha aí. Crocheteira tem um projeto maravilhoso chamado Vamos Hibiscos. fazer depois uma pauta com esse projeto aqui. Tem um projeto maravilhoso chamado Hibiscos, que é de crochê com ancestralidade. Ela trabalha essa ancestralidade da família mesmo, das mulheres negras da família que se juntam para fazer esse crochê. É muito bonito. Nossa, tá vendo que é legal? Tá vendo? A gente traz um convidado, já sabe de outra coisa, já sabe de outro projeto. Tudo comunicação é isso. E tudo isso cara? São ramificações e resultados da associação. Por isso eu quero qualidade. Eu não quero ninguém. Eu quero qualidade. Pode falar o que quiser. Não vai, meus podcasts só vem gente que contribui com a sociedade. Meu canal ele é um canal de instrumentação política, de conscientização para a sociedade. Perfeito. Nada contra quem faz comercial. Mas vamos lá. E falando em conscientização política, eu estava dizendo que a minha atuação começou como voluntário, depois minha esposa assumiu a presidência da associação e eu fui dar esse suporte jurídico administrativo a ela. Mas acabou que a minha atuação como advogado foi se ramificando nos demais projetos, ao ponto de também, por exemplo, na rádio comunitária, de tempos em tempos eu faço uma participação para prestar esclarecimentos jurídicos à comunidade. Ela também fez rádio, não foi? Minha esposa, ela é radialista. Sim, eu me lembro que nós encontramos aqui da Ban, ela disse. Sim, foi no Senac também. No Senac também. Radialista ela deu aula, no Senac, inclusive. E já tá na rádio comunitária. Eu chego lá. Ela deu aula no curso de rádio e TV lá em Glória também. Que legal. E hoje ela é secretária de comunicação do município. Então a comunicação é a vida dela também. Ela é uma exímia comunicadora. Isso é uma cachaça. É verdade. Comunicação é uma cachaça. Porque é verdade. Assim, olha, o microfone vicia, né? Não. E assim, cara, eu tiro por mim. Olha, quando eu cheguei, eu já disse a você que eu fiquei, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Cara, quem me salvou foi ter feito comunicação, porque eu tava assim, querendo fazer algo, né? Conversar. E aí, se eu for fazer rádio, depois eu vou voltar pro meu grande sonho, que é jornalismo. Vicia, porque assim, se eu ficar muito tempo sem conversar, sem me comunicar, sem ouvir, aí eu tô sempre futucando assim, quem é o próximo? Aí aqui eu fico assim, Pablo, e agora quem é? Eita, eu fico sempre assim, cavando. Isso é legal, mas bora, senão o tempo aqui tá. Então Marcelo, só para concluir, iniciei nesse suporte jurídico administrativo, depois fui ramificando a minha atuação nos demais projetos, dando assessorias para os participantes, dando opiniões, organizando documentos, até a participação também nos conselhos. Conselhos municipais, em conferências, e justamente a associação ela compõe alguns conselhos. Em um desses conselhos eu estou lá também como representante. Recentemente agora, salvo engano, tem uns 15 dias ou um pouquinho mais, nós participamos da Conferência Estadual das Cidades. Vi também. E aí Congresso 8 de julho.
Aí, justamente. E aí é essa diversidade que o terceiro setor proporciona para o profissional da advocacia, que não é especificamente aquela técnica jurídica encaixotada. Engessado. Isso, há um dinamismo nas atividades dentro do terceiro setor e que exige também grande sensibilidade, porque nessas conferências, nesses conselhos, a gente discute política pública, né? E discutir política pública é discutir, acima de tudo, direitos humanos, porque não existe política pública desprezando os direitos humanos, né? Então, a minha atuação dentro das organizações não governamentais se dá dessa forma, pelo entendimento da necessidade de organização comunitária e da atuação política também. Você tem algum partido? De cara com o Marcelo. Sim, eu sou filiado ao PSOL. Ah, eu sou filiado ao PSOL. Grandes amigos eu tenho. Antes de vir pra cá, eu tava contando com Sônia Meira. Sou Sônia Meira. Sônia Meira, eu vou lá pro meu podcast. Quando é que a senhora vai lá? Vamos ver aí, Marcelo, vamos organizar. Que bom, grandes companheiros, né? Sim. O pessoal tem hoje uma grande liderança, que é a Linda Brasil, que me deu a honra. Não se hesitou, disse, que ela podia dar um close, né? Sim. Eu vou ver, mas não, apesar de que a agenda eu só consegui, porque eu vou falar com ela. Veio do PSOL. Isso. Tem feito um trabalho na de vanguarda, é um corpo trans. Com certeza. É uma ocupação. É uma ocupação política. Que eu acho que eu defendo a continuidade, independente de questões. Eu não tenho partido nenhum, mas é uma corpa. Eu acho que nossos corpos, eu defendo muito a presença das corpas e corpos em lugares de poder, com certeza, né? Com certeza. E aí parabéns. Temos a Erika Houston. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de estar com ela em São Paulo, na parada LGBT de São Paulo. Só que na hora a pessoa que estava fazendo assistência não estava na hora, acabei fazendo a reportagem. Mas enfim. No PSOL eu componho o grupo do professor Irã Barbosa. Ah, sim, grande nome. Um grande nome, um grande vereador, um grande legislador, na verdade. Né? Já foi deputado estadual, deputado federal. Acabou de lançar a pré-candidatura ao Senado. Eu vi também. Senado, acho um nome importantíssimo para a esquerda sergipana, para os sergipanos de uma forma geral, né? Seja de esquerda ou de direita, Irã ele tem um perfil muito técnico. Ele é um legislador extremamente técnico. Né? Eu acho que a gente precisa de políticos além de técnicos que sejam comprometidos com o social. Com né? certeza. E vocês têm trazido esse perfil. O exemplo é Linda, Irã, sim. Entre outras pessoas. Sônia é um amor. Niuli é preparadíssima. Sônia, eu estava dizendo, Sônia, minha filha, o seu debate comigo sobre o IDEB me deu, que eu fiz uma projeção sobre o IDEB, eu estava no desorientamento total. Quando ela fez um trabalho comigo sobre o IDEB, me deu uma luz total. Mas vamos embora, porque aqui o negócio, agora eu vou voltar para o meu roteiro, aqui tá... Pablo, eu quero saber agora qual foi o caso que você pegou mais marcante de violações de direitos humanos, que você disse, não, eu vou pegar esse porque eu necessito e eu consegui e estou realizado. Você lembra? Lembro. Se tratando especificamente, Era a sétima pergunta. Já mudei. Quando eu recebi o roteiro, a pergunta era apenas qual foi o caso mais emblemático. Isso, não tratava sobre a violação de direitos humanos. Isso, mas e aí eu fiquei com uma grande dificuldade de escolher um caso emblemático, porque a grande maioria dos casos... Isso eu sei que eu mudo assim rápido. A grande maioria dos casos que eu assumo são emblemáticos para mim. Mas especificamente se tratando de violação de direitos humanos, eu posso apontar uma situação vivida ainda dentro da Fundação Renascer. Sim, contar. Eu vi várias ali, né? Várias, né? A gente, todos os dias, na realidade, né? Eu fazia palhaçada para poder... Todos os dias. Às vezes, quando tinha rebelião, elas me avisavam para eu vazar. Elas estavam fazendo rebelião, né? Elas armando confusão entre elas, né? Aí eu fazia, como eu fazia, na verdade, o palhacinho para que eu não saísse de determinada situação. Aí ela me dizia, sai, Marcelinho, se saia, viu? Que a gente vê a pronta calado. Eu ficava na minha, pagava de doido. Eu só via a confusão. Mas contem. Então, você sabe quando essas pessoas
Gostam, elas gostam, né? E protege, né? E protege, né? Sim. Tem travesti que fala de mim. Elas vão dar um pau na festa. Mas uma situação que me marcou bastante lá no Senan foi uma situação em que um adolescente de 20 anos de idade, né, para quem não sabe, as medidas socioeducativas elas são destinadas aos menores infratores, e o cumprimento da medida socioeducativa ela pode se dar até os 21 anos, né? Uma internação por conta de uma medida socioeducativa ela pode se estender até os 21 anos de idade. Às vezes se cria um entendimento de que completou 18 anos está livre da medida socioeducativa. Não, tá, é até os 21. Vai até os 21 anos. Mas existe também um dispositivo legal que diz que aquela pessoa que passou por uma unidade prisional para maiores de idade, cumprindo pena, se tiver um mandato de internação por medida socioeducativa, precisa ser excluído, porque se já passou pelo sistema prisional, não faz sentido entrar no sistema da medida socioeducativa. Né? Não tem qualquer sentido. Você já cumpriu uma medida ainda mais gravosa, que é a prisão para um ambiente de adultos, né? A prisão comum. Então a lei entende que não faz sentido você sair da prisão e ainda ter que entrar na unidade de internação para menores infratores para cumprir uma medida socioeducativa que estava pendente. E nós tivemos uma situação de um rapaz que cumpriu uma pena no presídio aqui. Foi na minha época que eu estava lá? Na sua época. Ah, tá. E ele cumpriu uma pena, e quando ele saiu do presídio, quando ele foi liberado, terminou de cumprir a pena dele, ele estava próximo de completar 21 anos, e ele tinha um mandado de internação por conta de um ato infracional que ele cometeu ainda menor de 18 anos. E aí a polícia foi na casa dele, apreendeu ele, levou para o Senan, e de imediato a gente conseguiu identificar que não fazia sentido ele cumprir aquela medida socioeducativa, porque ele já havia passado pelo sistema prisional, mas a chegada dele no Senan foi exatamente no período do recesso do judiciário. Então o único local que nós tínhamos para despachar seria no plantão, no plantão do judiciário, que é um ambiente extremamente complexo para se despachar, porque geralmente eles só dão atenção a situações de vida ou morte mesmo. E se tratando de uma pessoa negra, periférica, que está internado porque de fato cometeu um ato infracional, aí é que não se dá a devida atenção mesmo. E foi uma luta, Marcelo, foi uma luta. Eu passei mais ou menos uma semana todos os dias indo ao plantão, todos os dias, insistindo para ter acesso ao juiz, porque o acesso estava sendo a princípio negado. E só quando finalmente me deram o acesso ao juiz foi que eu consegui explicar para ele todo o cenário, mostrar o dispositivo legal. E aí sim ele teve 2 pedidos que foram negados a princípio. Eu tive que entrar com 3 pedidos de liberdade. E só no terceiro, quando finalmente eu consegui despachar com o juiz de plantão, foi que nós conseguimos o habeas corpus e ele foi liberado. E aí, para quem nos assiste, pode ficar o questionamento: tá, mas se ele cometeu um ato infracional, ele deveria pagar por isso. Só que, como eu disse, a lei não estabelece dessa forma, já que ele já havia cumprido uma pena dentro do presídio. Ele não poderia retornar à unidade de internação, inclusive sob o risco de colocar os outros adolescentes que estavam ali cumprindo a medida socioeducativa em uma situação de risco também, porque vem uma pessoa com aquele conhecimento acumulado dentro da unidade prisional, levar aquele conhecimento para dentro da unidade de internação de medida socioeducativa. Por isso também a lei atua dessa forma, para proteger essas pessoas. Se você vem de um ambiente adulto, não traga aqueles costumes para um ambiente de adolescentes, né? Então foi uma situação de violação. Ele ficou pouco mais de uma semana internado. Ainda com... Isso, até a gente conseguir a liberação. Passou um pouco mais de uma semana. E era uma situação tão esdrúxula.
porque ele já estava empregado, Marcelo. Quando a polícia foi lá prendê-lo para internar ele na unidade de internação, no Senan, ele estava empregado, ele estava trabalhando. Então, veja o prejuízo na vida dessa pessoa, né? Ele ter que cumprir uma medida socioeducativa, da qual a própria lei já tinha de certa forma, perdoado a ele não precisaria mais. O sistema perdoa, né? Isso, pois é. Mas aí eles não tiveram a sensibilidade de ver que a vida daquela pessoa já era uma outra, que ele estava empregado e que não fazia sentido aquela internação naquele momento. Ele perdeu o emprego, né? Porque não foi trabalhar e o patrão também não quer mais. Para poder sobreviver dentro do sistema prisional daquelas meninas, eu realmente tive que brincar, assim, porque senão eu não conseguia sobreviver, assim. Era complicadíssimo, porque eu acho que o sistema que é para ressocializar, ele não cumpre esse papel. Não cumpre. A gente sabe que... Infelizmente, nós sabemos que ainda precisa avançar muito e melhorar muito, quebrar tabus. Tava para o doutor Sérgio, um abraço, boas férias para o senhor, viu? Tava falando para o doutor Sérgio, falando, não queria entrar, mas eu vou entrar. Esse último caso da médica, da advogada, da médica, né, que chegou, tem uma medida cautelar, tem uma medida para ela voltar para a prisão. Eu conversei com o doutor Sérgio, eu disse, olha, Marcelo, saúde mental ainda é um tabu. Sim. Ainda é um tabu, né? Sim. E o sistema... Será que faltou humanização, Pablo? Sem dúvidas, Marcelo. É o tema da humanização. Sem dúvidas. Faltou humanização. Só um minutinho, porém... eu estou falando do caso da Daniela, que fez o suicídio no presídio feminino, que estava com a saúde debilitada. Faltou humanização? Eu penso que faltou. Eu acho que o judiciário ele se deixou levar pelo clamor social, né? As narrativas, as né? narrativas. O Brasil precisa repensar isso. Justamente. O judiciário ele se deixou levar pelas narrativas, pelo clamor social. E não é o papel do judiciário atender ao clamor da sociedade. Não é esse o papel. Também acho a justiça precisa ser justa, né? E muitas vezes o que a sociedade pede não é necessariamente justo. Por outro lado, em relação a esse caso da doutora Daniela, que infelizmente teve esse fim trágico, eu faço também a seguinte análise. A princípio, ela tinha medidas cautelares, uma prisão domiciliar com uso de tornozeleira, né? O caso pelo qual ela respondia era muito grave, né? Era um caso de um suposto... Ela era supostamente a mandante do assassinato do seu próprio esposo. Suspeita isso. E, aparentemente, pelo que eu tenho conhecimento de forma superficial, haviam indícios consideráveis, né? Mas ainda assim ela foi agraciada do benefício da prisão domiciliar com uso de tornozeleira. O que eu acho correto, porque até que se prove o contrário, ela tem o direito à presunção de inocência. Porque a sociedade julga, exato, né? E já lhe condena. Eu digo isso porque eu já fui vítima da imprensa várias vezes. Eu fui julgado, sabe, perseguido político, e as pessoas, sabe, assim, não me deram chance de defesa, não. Eu fui julgado e culpado. Pois é. Então eu achei uma medida justa as cautelares que foram impostas para ela cumprir, ficar em prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Acho que é uma medida justa que deveria se estender à maioria das pessoas que respondem processo criminal, mas que na prática, e aí é o debate que eu quero levantar, na prática, embora hoje se tenha todo esse clamor por esse caso em específico e pelo fim trágico que se deu, a realidade é que a grande maioria, e aí a gente pode colocar aqui especificamente das mulheres, que respondem processo criminal, muitas vezes por coisas muito mais simples, como um tráfico de drogas caracterizado por algumas trouxinhas de maconha ou alguns pinos de cocaína e algumas cédulazinhas de dinheiro, que eu chamo de tráfico de subsistência, que é aquele tráfico para manter-se no vício. Essas mulheres não têm a mesma possibilidade
de, durante o curso do processo, responderem em liberdade ou em prisão domiciliar. Elas são imediatamente lançadas para o sistema carcerário. Eu já fui para o Prefem, eu entrei no Prefem e teve meninas trans que não tiveram o julgamento correto. Pois elas foram direto, assim, sem uma, sabe assim, coisas absurdas também. Pois é, você fala de meninas trans, e aí a gente pode esticar para a grande maioria, quase todas ali, são mulheres negras. Pobres, né? 90%. E que muitas, inclusive, estão ali por consequência da atividade criminosa do companheiro, né? Então, assim, eu entendo que houve uma falta de humanização no caso da Daniele. Acho que o judiciário falhou em acolher, em ser muito imediatista em relação ao clamor da sociedade, às narrativas, como você bem ponderou. Porém, acho que esse desfecho trágico ele se deu muito também em função da posição social da médica, né? E aí ela se encontrar de onde ela vem para onde ela estava, com certeza a saúde mental dela foi de água abaixo. Tem que resistir, gente. Não tem quem resista. É um ambiente muito hostil. Eu já visitei tanto o Copecam para ver a LGBT, sim, tanto o Prefem como ver as meninas trans, sabe assim, eu já disse, meu Deus, eu saio doente de lá, eu até hoje quero evitar mais, porque eu venho com uma carga energética muito pesada. É muito pesado. Eu me recordo, assim. Eu já fui lá visitar as meninas e as gays porque eu conheço 90%. Inclusive conheci antes do TLT depois. Eu até recebo áudios de vez em quando, recado para visitar, recebo carta. Aí eu acabo indo uma vez, assim, eu tenho que ir, porque é meu público, sim, né? Eu tenho que ir, mas também acaba tendo uma certa ligação. Mas eu já penso a cabeça. É muito pesado. Eu me lembro quando eu estagiei na Defensoria Pública e a gente fazia sempre visitas em todos os presídios, tanto no Prefem, nas unidades femininas, como nas unidades masculinas. E eu me recordo muito bem que quando a gente voltava dessas visitações, eu voltava destruído. Destruído. A cabeça. Ô Pablo, mudando um pouco aqui uma questão, você tocou que você voltou destruído assim, e as dificuldades que nós vivenciamos. Eu quero aqui, até hoje eu já me perguntei assim, como eu durei 8 anos na pasta LGBT, porque as bombas eram, meu Deus, eu dizia Jesus. E eu me considero, depois da pasta LGBT, não me considero assim uma pessoa, eu tô doente, não. Eu não sou o mesmo, porque eu acho que se fosse para começar hoje, eu não aguentaria. Porque a exclusão social, a desigualdade, meu Deus, elas são gritantes. Só sobraram as calçadas. E eu dizia, doutor Sérgio, aqui nesse mesmo programa, doutor Sérgio de IBC, mas eu disse assim, doutor Sérgio, já disseram o senhor que o senhor defende bandido? Ele, Marcelo, é demais. Todo dia. Marcelo, é demais. Que eu fiz a pergunta a ele, doutor Sérgio, eu não aguento as pessoas. Você defende bandida, você defende dizer que... Gente, e a gente, se a gente não parar, às vezes, eu saí dessa pasta. Eu queria ter... não tem nada a ver aqui do roteiro, mas eu vou falar. Eu saí da pasta, tá? Eu queria ter deixado, mas eu sinto um alívio, porque assim, sim, gente, só sobrava. E eu conheci, como era na assistência social, eu atendi as mais vulneráveis. Meu Deus, era cada situação de vulnerabilidade, de você se prostituir por R$5, R$10, comprar uma coisa. Gente, eu já perguntei. E aí eu acho que só quem consegue compreender os direitos humanos de fato. E pra mim, eu vou falar no tema, não tem nada a ver, mas eu vou falar. Liderança, ela tem que ter ponta. Ela tem que ter vivenciado e tem que sentir. Não é o sentir se transformar e passar, mas é saber o que o seu público tem. Então, pra mim, liderança LGBTQIP+, ela tem que ter vivência de ponta. Porque se não tiver vivência de ponta, não é liderança, não. Você acabou de me dizer, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas você acabou de me dizer que você vivenciou, que você passou por um processo de vivência
E você se adaptou a esse processo. Então você tem trabalho de ponta. Sim. Você não é advogado de mídias sociais, porque assim, trabalho de mídia tem, que bem que é importante, mas trabalho de mídia tem, agora ações mesmo que é bom, meu irmão. Sem São dúvidas. poucas. Marcelo, São poucas. eu costumo dizer, e a frase não é minha, mas não recordo o autor, Eu vou tomar que a nossa cabeça ela só pensa onde os nossos pés pisam. Nossa cabeça só Exatamente. pensa onde os nossos pés pisam. Então, assim, o meu trabalho, por exemplo, com os trabalhadores rurais, ele não teria a mesma qualidade se primeiro eu já não tivesse essa vivência no ambiente rural. Ou se você morasse no inferno e atender só, vamos atender o dia, pega o documento. Exato, exatamente. Entendi. E só atendesse também no escritório. E eu percebi que você, além da vivência, você vai em loco, né? Vou em loco. Tem que ir, Marcelo. Você vai ao loco, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, eles escutam e eles fazem declarações. Meu lindo, meu herói. Os meus processos. Eu visitei o casa, viu? Os meus processos judiciais, a minha argumentação é uma argumentação com imagens. Então eu vou na casa da pessoa, eu vou na área onde a pessoa trabalha, eu fotografo, eu incluo na peça processual, eu faço vídeo. E tudo isso também é um processo de empoderamento do próprio cliente. Uhum. Por quê? Muitas dessas pessoas, quando nos procuram, elas estão envergonhadas com o fato de ter tentado acessar um benefício e ter sido negado. Envergonhadas por acreditarem, equivocadamente, de que a negativa se deu pelo fato de que elas realmente não têm direito. E porque não trabalham também, né? Exato, ou porque não trabalham. Isso é muito comum. A grande maioria, inclusive, dos trabalhadores rurais, principalmente as mulheres do campo, elas não se reconhecem enquanto trabalhadoras. Quando você pergunta se ela trabalha, ela diz que é só dona de casa e que ajuda o marido na roça. Gente, então ela não percebe que ela trabalha. Que ela trabalha. Justamente. E aí essas pessoas elas têm um grande grau de desconhecimento dos seus direitos, passam uma vida inteira na informalidade, não organizam documentação, e aí é preciso ter esse trabalho em loco. São escravidões, né? Sim, sem dúvidas. E aí é preciso ter esse trabalho em loco para que você conheça o contexto da realidade daquela pessoa, tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, para que assim você consiga traduzir na peça processual. Pablo, você falando isso, eu costumo dizer que eu faço advogado. Eu concordo, eu lhe acompanho muito nessa empolgação do seu trabalho de advocacia. Eu faço advogado, porque assim, eu peguei meninas trans aqui em Aracaju que não tinham documentos. Então, para elas entenderem o processo de inserção, para elas tentarem, para elas conseguirem se ver como cidadão, elas não têm identidade. E aí eu pegava pelo braço mesmo assim. Eu fui tão julgado, Pablo. Eu fui tão escrachado na sociedade, assim. Porque você fazer o trabalho de retificação de nome e gênero das pessoas trans, que hoje eu provavelmente ele dá qualquer pessoa. Eu tô tendo a honra de conversar com um advogado, trabalhador, que tem uma história de ver estudante, mas eu tive dificuldades com profissionais de direito de advogado que cobravam horrores por trans para fazer o mesmo serviço. Para fazer o mesmo serviço que qualquer cidadão. Então, assim, eu tive brigas intensas até com o escritório da advocacia, me ligando para que eu levasse e ganhasse uma cabeça comigo. Nós não somos. Sim, para fazer a captação do cliente para eles. Não, nós não somos gado. Nós somos humanos. Então, eu não vou levar nenhuma das meninas trans para escritório de advocacia nenhuma, porque é direito dela. Eu sou bem enfático nisso, entendeu? E aí você coloca essa questão dos trabalhadores. Tudo é uma questão de conhecimento do seu próprio direito, né, que ainda é negado e ainda pelo sistema. O desconhecimento do direito é muito grande. Ele gera inúmeros prejuízos, inclusive financeiro, porque isso que você me trouxe agora de escritórios lhe assediando para fazer prospecção levar de clientes, isso acontece em todas as áreas do direito. Isso é muito comum.
E eu falo isso com um certo constrangimento, porque eu estou falando da minha própria categoria. Eu estou dizendo uma coisa. Eu disse que eu estou diante de um trabalhador honesto, que tem uma violação de direitos. Mas existe direitos, existe advogados e advogadas. Existe lideranças LGBT e lideranças LGBT. Sim. Né? Existem médicos e médicos. Médicos e médicos. Né? E a gente não pode... Sem dúvida. Nem isso é uma questão do ser humano. Isso não é uma questão da profissão. É do ser humano. É do ser humano. Infelizmente. Mas quando eu digo que falo de uma certa forma constrangido, é porque eu sinto muitas vezes nas pessoas que me procuram a desconfiança, sim, o descrédito. E aí, para poder quebrar esse gelo, desestruturar essa coisa construída, é uma luta. E você tem quantos anos, Pablo? 35. Novo. 35 mais. E esse é um dos pontos da minha advocacia humanizada que eu faço questão de frisar, que é justamente nessa desmistificação de que todo advogado é bandido que vai dar um golpe no cliente, sabe? Então como é que se desmistifica isso? Você, como eu já falei, tendo uma comunicação horizontal com a pessoa que lhe procura, sendo extremamente transparente sobre o direito, sobre as coisas que serão feitas, sobre as dificuldades do caso, sobre possíveis consequências, limitações, porque tem aquele cliente que chega no escritório também querendo o céu, né? Quando às vezes o direito dele não chega nem no telhado. Então você tem que ser transparente, dando todo o panorama do caso, e durante o curso do processo também disponibilizar um canal de comunicação. O ideal é que se tenha uma secretária, porque se o advogado fica só atendendo o cliente, ele já não faz mais nada, mas que tenha uma secretária para, à medida que o cliente quiser uma informação do caso dele, que é um direito humano também, né? A comunicação, a transparência é um direito humano. Que aquele canal esteja apto ali, eficiente para atender aquela expectativa e curar aquela ansiedade também. E aí a gente vai criando uma relação de confiança. E aí eu posso lhe dizer, Marcelo, quando eu vi no roteiro uma pergunta sobre qual era o caso mais emblemático, o que me veio à cabeça foi que são muitos casos emblemáticos, mas o que mais me marca mesmo é o pós-processo, quando aquele cliente se torna um amigo. Sim. Quando ele se torna um amigo, quando ele passa a frequentar a minha casa, quando ele me visita para levar um presente, e aí presente no interior já sabe, é bode, é galinha, é fava. Eu já vi. É uma maravilha. Eu imaginei que o papo deve ganhar muitos cabeças de bode, gado, galinha. Muita. Adoro. Eu também, adoro. Gente, que papo maravilhoso. A gente já tá quase aqui na reta final, infelizmente. A gente faltou 3 perguntinhas, que agora eu vou voltar para o roteiro. Vamos lá, vamos falar aqui. Aqui tem uma pergunta. Falar de racismo. Você, como homem negro, já sentiu de forma gritante no ambiente o fato de ser um homem negro? Veja, gritante, Marcelo, assim, foi gritante esse caso. Veja, negro. Marcelo, existe ainda. Primeiro, é gritante o racismo. A gente vê ainda coisas absurdas na sociedade. Sim. Eu já senti. É importante essa pauta do racismo, é importante que eu contextualize sobre a minha perspectiva. Eu gosto muito de deixar claro que me perceber enquanto homem negro foi um processo muito recente. Sério? Sério, porque primeiro porque essa pauta, esse debate mais acalorado, ele também é recente, embora os movimentos negros já existem há muito tempo, há muitas décadas, mas a ascensão dessa pauta e inclusive a ocupação dos espaços de poder e de decisão por pessoas negras também é muito recente, né? E eu acho que só a partir disso, a partir do momento que eu comecei a observar pessoas negras ascenderem socialmente, ocupar espaços de decisão, de poder, foi que eu comecei a me perceber semelhante àquela outra pessoa. Mas aí a partir do momento que tem esse despertar da minha negritude,
aí você começa a resgatar memórias e a compreender determinadas situações vivenciadas e aí você percebe, poxa, foi racismo. O racismo. Foram racistas comigo. Me dê só um caso, não lembro que você... Eu vou lhe dar dois. Um ainda na adolescência e outro já recente agora na vida adulta. Eu estudei em uma escola particular que à época era considerada a melhor escola do estado de Sergipe. Pode dizer o nome? Não. Eu prefiro não dizer. Porque a gente também não tem... Embora já tenha sido exposta aí com polêmicas sobre racismo também, essa escola. Mas deixa E eu venho, aqui em Aracaju, os meus pais moram na periferia, na Zona Norte, ali beirando o bairro industrial. É Santo Antônio, mas já é do ladinho do Mané Preto, bairro industrial. Eu vivi muito nesse ambiente de periferia, na capital e no interior, né, que são duas periferias distintas, mas são periferias. Mas como disse, meus pais sempre se empenharam muito para custear os meus estudos e fizeram esse esforço para me colocar naquela escola. Que, para mim, embora tenha sido uma boa oportunidade de acesso à educação de qualidade, também foram anos de terror. Porque, nitidamente, eu era o que pode-se dizer como preterido, sabe? É o preto renegado. A grande maioria das pessoas na escola eram pessoas brancas, com cabelos escorridos, os meninos loiros, cabelo aberto no meio, escorrido como surfista. E depois, quando eu fui despertar para minha negritude, foi que eu fui me lembrar o quanto eu me violentava em relação ao meu cabelo. Hoje o meu cabelo já está caindo, começando a calvície, e eu fico desesperado pensando, meu Deus, logo agora que eu gosto do meu cabelo, ele está indo embora. Que eu me encontrei no meu cabelo, ele já está indo embora. Então, essa é uma experiência da infância, o quanto que eu me sentia mal pelo meu cabelo, e era algo que era motivo de piada, de rejeição. Os meninos estavam ali sempre, né, namorando, e eu sempre ficava ali por último. Então é uma situação que eu despertei recentemente e comecei a entender a violência que eu vivi naquele espaço e que me causou traumas, que hoje eu trato na terapia, faço terapia há 5 anos e inclusive aconselho a todo mundo que faça. E a outra situação já na vida adulta foi na Atalaia, também não vou citar o nome, mas vou dizer que é uma padaria de grande porte, muito famosa em Aracaju, que assim que eu entrei, todo mundo já me olhou torto. Eu estava muito simples, da forma como eu gosto de andar, bermuda, chinelo, camisa de botão de manga curta, com dos 2 botões abertos, com o peito mais solto, sabe? Porque eu já ando de terno para cima e para baixo. Então no meu momento de descanso eu gosto de ficar bem confortável. Mas assim que eu entrei nesse estabelecimento, as pessoas começaram a me olhar atravessado. E o atendimento não estava sendo acolhedor. Eu tenho intolerância à lactose, e aí eu fui ver alguma coisa para comer, estava olhando uns bolos que estavam expostos e perguntei, tem algum que não leve leite? Aí a atendente disse, tem esse aqui, mas é mais caro. Tipo assim, não é pra você. Não é pra você. Nossa. Eu tava com fome, Marcelo. Nem pensou. Não tem. Eu comi, sabe, calado ali. Eu tava com minha esposa, a gente nem comentou nada naquele momento. Mas quando a gente saiu dali, eu olhei pra ela e disse, você percebeu o que aconteceu? Ela disse, percebi. E foi um ato muito violento, eu me senti muito mal. E não entro mais nesse lugar, não entro. Porque na realidade foram os funcionários que me trataram dessa forma, mas isso transmite como é a cultura, né? A cultura daquela empresa. Institucionalizado. Porque exatamente. quando a empresa é assim, ela passa isso de uma forma institucional. Exatamente. Então o servidor passa, o recepcionista passa. Mas, gente, tá ótimo o papo, mas vamos aqui adiantar as pessoas. Vamos lá. Pablo, você pretende investir em outras carreiras acadêmicas fora de direito? Por exemplo, eu fiz pedagogia,
né? Depois de 55 lá vai. Eu já estou concluindo jornalismo porque sempre me identifiquei. Você pretende, porque eu acho você um bom advogado. Todo advogado que trabalha com as pautas sociais é um bom advogado. Sim. Você pretende fazer outras carreiras acadêmicas? Até porque você é muito jovem, né? Sim, Marcelo, é algo que me acompanha, esse pensamento. O que é que você quer fazer? Veja, eu ainda não tenho algo muito decisivo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu me apaixonei pela academia. A faculdade para mim também foi um ambiente muito gostoso mesmo, posso utilizar essa palavra. A faculdade para mim foi um despertar para o mundo, sabe? O acesso ao conhecimento assim é uma coisa grandiosa. E posso dizer também que foram um dos melhores anos da minha vida. Os 5 anos de faculdade foi muito bom, apesar dos desafios de um estudante pobre, mas foi muito bom. E quando eu me formei, eu fui trabalhar, né? Porque eu precisava tirar a responsabilidade dos meus pais de me sustentar. Então eu caí em campo. Eu tenho 12 anos de advocacia, fiz uma especialização em políticas públicas, voltada para crianças e adolescentes, foi logo depois da experiência na Fundação Renascer, e disputei uma vaga no mestrado da UNIT, fui aprovado, mas é muito caro, e aí eu suspendi. Tenho muita vontade em fazer um mestrado em Direitos Humanos, e como eu disse, esse ambiente acadêmico para mim é apaixonante, o ambiente do conhecimento. Então eu tenho pretensões sim de voltar a estudar, a me especializar, a fazer uma outra graduação, e aí as áreas que sempre estão às minhas vistas são sempre as áreas de humanas, né? Psicologia, uma própria faculdade de filosofia, de sociologia. Sério? Sim. Eu amo mesmo, eu amo. Porque assim, eu depois de tantos anos aí, agora 56 mais, o ano que vem tô me formando em jornal. Tô livre da PEC. Não quero saber da PEC mais não. Não quero estudar mais não. Vamos à penúltima pergunta, porque assim, nosso tempo está se esgotando. Já se esgotou ali 15 minutos. Mas dá para arrastar aqui que meu diretor me castiga. Ele entende que o papo tá bom e aí a gente tem que continuar. Qual o recado que você mandaria para esses futuros jovens advogados? Suponhamos que você está numa sala com diversos estudantes de direitos, né? Dê seu recado para eles. Eu acho que o primeiro ponto, Marcelo, é que as pessoas precisam se conhecer primeiro. Antes de você prestar um serviço à sociedade, você precisa se conhecer. Por que se conhecer? Porque nós temos os nossos demônios também. Com certeza. Nós temos o nosso lado bom, mas tem os nossos demônios. E eu acho que antes da gente iniciar a carreira profissional, é importante a gente se conhecer e curar os nossos traumas, afastar os nossos demônios, para que quando a gente inicie a nossa vida profissional, a gente inicie de uma forma humanizada, como é a nossa pauta aqui. Então, a primeira dica que eu dou é: se conheçam, façam terapia se puderem, e iniciada a carreira, não tenham pressa. A segunda e última dica que eu dou é: não tenham pressa. Acredite no tempo das coisas. Eu acho que tudo tem um tempo de maturação. Se a gente observar bem a natureza, tem um tempo da gente plantar a semente brotar, da árvore crescer e até ela dar frutos. Isso leva anos, né? Mas depois que está pronto, é uma sombra maravilhosa, é uma fruta maravilhosa, né? Muito diferente, por exemplo, dessas frutas produzidas em grandes escalas nesse agronegócio, que quando você chupa uma manga dessa não tem nem gosto, não é verdade? Então a mesma coisa você deve levar para a vida profissional. Não tenha pressa, entenda que as coisas acontecem aos poucos, entenda as suas limitações enquanto iniciante e respeite essas limitações. Busquem aprender com os mais velhos. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter grandes parceiros
com um pouco mais de idade. Eu estou sempre rodeado de pessoas mais velhas, e eu gosto muito disso. Eu acho que quem tem mais vivência tem história para contar, e assim a gente vai aprendendo, né? Então é isso, se conheçam e tenham calma, respeitem o tempo das coisas. Eu recentemente publiquei um texto no meu Instagram, não sei se esse você leu, Não sei qual foi. sobre o Cronos e o Kairos. São duas medidas de tempo. O Cronos, ele é o tempo cronológico, esse tempo normal, corrido, fluido, né? E o Kairos é o tempo de maturação até o florescimento, e de forma espontânea, porque por mais que a gente se planeje, a gente crie planos, os maiores momentos de satisfação das nossas vidas pessoais e profissionais se dão de forma muito espontânea, quando a gente menos espera. Aquilo floresce e você, naquele instante, diz: poxa, eu estou no caminho certo. Assim como aquele vídeo da minha cliente me parabenizando, agradecendo pelo meu trabalho. Foi muito espontâneo aquilo ali. Ali foi numa assembleia do sindicato. Eu estava falando sobre os resultados do nosso trabalho e tal, e ela pediu o microfone, tomou minha fala e me agradeceu. Achei o máximo aquilo. Eu fiquei muito emocionado. E aí é o Kairos, é quando o Kairos se apresenta, né? É o tempo de contemplação, de maturação e de é o tempo de colheita. Né? Então, se conheçam e respeitem o tempo das coisas. Eita, Lele, eu não disse para vocês que meus convidados são sempre tops. Vamos lá agora a parte final. Infelizmente, eu tô sem palavras, Pablo. Eu sabia que esse programa ia ser legal. Aqui também tem um bate-bola. Eita. Eu mandei lá. Esse eu fiquei preocupado. Mandou que ia ter o bate-bola. Não sei o que vem aí. Não sei também o que vem. Eu não gosto muito de sempre fazer a mesma coisa aqui, não. Sim. Eu deixo aqui a coisa espontânea. É o que vem na minha cabeça. Não pode demorar, tá? Se demorar, eu corto. Tá. Um amor. Um amor? Só um? Um amor. Minha avó. Um sonho. Um sonho. Ir pra minha casa com minha esposa, que a gente tá construindo. Eu vi. Um filme. Um filme. Ai, Marcelo. Um ator. Ai, Marcelo. Uma atriz. Tem que ser rápido. Uma atriz, Fernanda Montenegro. Um sonho material. Um sonho material. A casa, desculpa. Um desejo futuro. Um desejo futuro é estar na minha casa com a minha esposa, com os nossos cachorros, os nossos futuros filhos. Família é a minha base, né? Pai, mãe. Meus amores. Amigos. Poucos e bons. Um arrependimento. Não tenho. Um país. Brasil. Uma cidade. Aracaju. E por último, Pablo por Pablo. Pablo por Pablo. Saiu, não estava no planejamento não. Pablo, um sonhador. Um sonhador. Uma pessoa que sofre muito por tudo que acontece no mundo. E quando eu falo mundo, é o mundo mesmo, desde a guerra da Ucrânia até os nossos problemas aqui no Brasil, mas que acredita muito num dia melhor, e que não necessariamente eu estarei aqui, mas que necessariamente eu me sinto na obrigação de seguir semeando para que um dia as próximas gerações possam colher esses frutos. Muito obrigado, Pablo. Aqui, Jorge, quero demais aqui, gente, agradecer a você que está em casa. Curta essa entrevista, meu convidado realmente foi maravilhoso, me senti super feliz e sabia que ia ser um problema, porque comunicação de cara com Marcelo é isso, é falar verdades, é falar sentimentos. Já vou fazer minhas considerações finais, eu passo para você, depois você faz suas considerações finais, passa para mim e nós encerramos o programa. Quero demais, Pablo, assim,
ter tido a honra de ter você no meu programa, porque isso aqui é uma paixão que eu faço de mim, é um combustível que eu tenho para conversar com as pessoas, botar o que comunicação tá na veia. Talvez a comunicação ela tem vários momentos, você pode atuar de várias maneiras. Eu acho que é grandioso, é corajoso fazer o que a gente faz, né? Eu me lembro quando eu fui fazer esse programa, assim, quem é você? Vai fazer um programa de podcast? Quem é você? Porque se você não vai ter alcance nenhum, você não está preocupado com alcance. E hoje, graças a Deus, as pessoas inclusive já me respeitam, mesmo com pouco seguidor, porque o canal eu tive que recomeçar. Quero deixar bem claro, ó, você que está me assistindo aqui, esse canal ele foi perseguido e cancelado. Não vou dizer mais por quê, mas a gente está recomeçando, vamos continuar crescendo e eu não me importo. Questões eu quero estar com pessoas do meu lado. E hoje eu trouxe mais um convidado. Quero agradecer demais. Eu passo para fazer suas considerações finais. E vamos lá. Depois você passa a gente encerrar. Suas considerações Marcelo, quem agradece sou eu pelo Imagine. convite. Já falei no início e quero repetir o quanto eu tenho admiração pelo seu trabalho. Que bom. Uma pessoa como você que é entregue de corpo e alma à luta é também uma inspiração para mim, porque como eu disse também, a luta ela é árdua. Quem trabalha com direitos humanos sofre física e emocionalmente. E não e quero deixar claro também que não é lucrativo. Não é lucrativo. A gente é pura paixão mesmo. É pura paixão e senso de coletividade. Então estar hoje aqui de frente com o Marcelo para falar sobre direitos humanos, sobre as pautas que nos atravessam, é um momento do Kairos para mim. É esse desabrochar de satisfação na minha vida, de colheita, muito fruto da minha caminhada, e ser recebido por você realmente me enobrece. Muito obrigado. Nossa Senhora, eu quero estar aqui nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, por você ter vindo do seu interior para cá. Sabe, a gente está fazendo isso é militância. Alguém vai ser atingido com nossas salas. Porque eu digo isso porque eu já fui parado por pessoas que já foram atingidas pelas minhas salas. Então, nós queremos qualidade. De cara com o Marcelo é isso. São convidados que têm algo a oferecer à sociedade do ponto de vista de uma educação para uma vida melhor, para uma humanização. Como eu disse, humanização são um conjunto de ações que levam pessoas para atos bons da coletividade. Estou encerrando meu programa. Mais uma vez teremos outro programa com mais outro convidado. Quero agradecer a jovem Ruth aqui do ladinho, viu? Ela fez aqui o processo que eu vou ficar divulgando até dia 27, porque esse programa é gravado, eu não nego pra ninguém. Então, muito obrigado. Aqui a gente costuma dar assim. Jorge é o diretor da Conect TV. Não posso deixar de agradecer esse mestre assim que me acolheu aqui nesse programa, que me suportar nesse corre-corre. Às vezes eu chego, ele tá almoçando, eu bato antes, eu digo 1h30, chego antes, ele tá almoçando, eu digo, meu Deus do céu, mas que eu cheguei 1h10, caí na porta, quando deu 1h20, soltou, que eu digo, não vou aguentar mais não, aí ele foi, e quero começar, estamos encerrando, vamos dar um tchau a São Paulo, aê!